Saudações forasteiros, aqui é o Kodama do canal Angry Fox Pilgrim. A maior crítica que eu vejo nos argumentos da comunidade MGTOW é o da NOWAUT, ou Not All Women Are Like That, que na versão BR seria algo como nem todas são assim. Eu vejo isso em comentários mais diversos, de mulheres, de homens cavaleiros brancos, inclusive de alguns que se declaram MGTOWs. São poucos os vídeos a respeito aqui no Brasil, então eu vou dar um pouco de holofote a esse antigo e insidioso argumento. Nora, vocês já me conhecem, eu gosto de ser versátil em minhas teorias, acredito ser uma das minhas maiores qualidades, a aplicação de métodos para tomar conclusões que sejam facilmente observáveis, com lastro em fatores diversos. Portanto, declaro aqui a minha mais sincera tentativa de honestidade intelectual, pois no meu ponto de vista eu estou sendo verdadeiro. Meu objetivo aqui é deixar os simplismos de lado e teorizar o mais antigo argumento chamado nem todas são assim. E para facilitar, eu peço a licença de utilizar o termo NOWAUT. E toda vez que eu utilizar esse termo, já sabem que eu estou falando do nem todas são assim. Então, como exercício de autorrefutação, eu concluí algumas coisas sobre o tema e quero trazer aqui para vocês. Não será um vídeo fácil de entender, por isso eu recomendo não acelerar tanto assim o vídeo, até porque eu já edito meus áudios justamente para evitar espaços e pausas que possam incomodar os mais apressados. O NOWAUT vem sendo utilizado como refutação simples, rápida e indolor para matar qualquer argumento de crítica às mulheres modernas feitos em canais Red Pills. Normalmente vejo pessoas nos criticando dizendo: esses caras são misóginos, devem odiar a própria mãe, não devem ter irmãs, amigas e blá blá blá. De fato, para alguém que cai de paraquedas nos conteúdos dessa natureza, sem a responsabilidade de verificar todos os vídeos, pode parecer algo desse nível. Mas então como você pode chegar a conclusões racionais sem a própria generalização? Se eu afirmar aqui a seguinte sentença: seja livre e voe como um pássaro, por acaso você vai me dizer: não, você está mentindo, porque existem sanãs e saracuras. Eles são pássaros e não voam. Seria um exemplo de desonestidade argumentativa, pois você induz a concluir que nem sempre se é livre como um pássaro, pois nem todos voam. Então, não poderia usar tal comparação. Isso é a negação do consequente, invalidando a premissa para dizer que todo o argumento é falso, pois se existem sanãs e saracuras, logo não posso concluir que os pássaros voam. Da mesma forma, se eu dissesse, as mulheres têm peitos maiores que os homens, algum grande refutador poderia me trazer um exemplar de um homem com peitos grandes e uma mulher com peitos mais achatados. Esse tipo de refutação, não podemos generalizar, escapa da boca das pessoas de forma quase que instantânea e nos obriga a simplesmente não tomarmos nada como verdade. E qual seria a proposta desse refutador passional? Vamos ignorar as ações, características, situações similares em 80% dos casos porque 20% deles não coincidem. Como isso vai te tornar mais inteligente, hein? Como você vai tomar decisões importantes sem generalizar? Quando você aplica o método de falseabilidade, isso não quer dizer que você está comprovando que a minha afirmação é falsa, e sim comprovando que há exceção, e que essa exceção comprova a regra. Dessa forma, quando afirmo que a moralidade do homem é superior à moralidade da mulher, você não pode vir aqui e me dizer: eis aqui a Madre Teresa de Calcutá que refuta o seu argumento. Isso se torna até ridículo. E por que isso é ridículo? Porque você está negando o fator consequente para refutar todos os meus argumentos a priori. Mas isso não ocorre com os refutadores de plantão que sequer se perguntaram por que a Madre Teresa de Calcutá é uma exceção a esta regra? Ou será que ela se aplica à regra da amostragem que o Kodama está apresentando? Se não, por quê? O argumento NOWAUT vem de uma resposta pronta e totalmente emocional do locutor, já que o que eu apresentei ameaça o padrão construído na mente dele durante toda a vida. Se questionar não é normal para a mente do gado médio. O normal é acordar todos os dias às 6 horas, pegar 2 horas de trânsito para o trabalho, fazer o dele, bater o cartão, voltar para casa, entrar no YouTube e refutar informações que ameaçam seu modo de vida. O bovino médio é como um bêbado que perdeu a chave do carro e ficou procurando ela debaixo do poste, porque era o único lugar que tinha iluminação na rua. Então imagina que travada seria uma pessoa fazer qualquer dessas afirmações. Ah, o céu é azul. Aí o refutador fala: depende, em quais condições você está se referindo ao céu? Ah, o oceano é azul. O refutador dirá: depende, quando tem muitas algas, ele costuma ser verde musgo. Aí você já irritado fala: beleza, então o rio é molhado. Aí o refutador dirá: depende das condições, se ele está no inverno, ele pode estar congelado. E em condições de muito calor, ele pode ter evaporado, enfim. Ou seja,
Não se tem conclusões da vida e de nada, a não ser que você coloque um maior número de evidências que aumentem o grau de confiança no seu argumento, e no meu caso eu tenho um poço profundo delas. Esse canal irá tratar de todas as que eu tenho em minha manga, mas eu já inseri uma pá delas em meus vídeos anteriores. Então vejamos, se A, então B, se A é igual a falso, então B é falso. Quando o refutador diz todas as generalizações são burras, ele já está respondendo a sua própria premissa com uma outra generalização que também é burra, pois ele anula a premissa, transformando a sua própria conclusão em falsa. As generalizações são absolutamente necessárias para se aprender qualquer coisa. É da natureza humana analisar as informações do passado para presumir as ações futuras, e qualquer ideia ou proposição científica necessita ser falseável. Dessa forma surgiu a teoria dos cisnes negros. Até o século XVII pensava-se que todos os cisnes eram brancos. Por mais cisnes que fossem vistos, eles eram todos brancos. Até que na Austrália foi descoberto o primeiro cisne negro. Apesar de milhares de anos de observações de cisnes brancos, bastou um único evento de cisne negro para derrubar a hipótese de que todos os cisnes são brancos. E a partir daí, nem todos os cisnes são brancos. Ora, mas uma espécime surge lá na Austrália, comprovando que nem todos são brancos. É aí que entra a falseabilidade, e assim podemos comprovar a teoria que está correta. Agora podemos observar em quais condições uma espécie de cisnes estava exposta, e isso vai ajudar a validar ainda mais a primeira teoria. Pois enquanto todos os cisnes eram brancos, será que poderíamos afirmar categoricamente que todos eram brancos? É aqui que eu digo que a exceção facilita explicar a regra, pois podemos ver em quais condições uma know-out foi formada para até mesmo expandir o nosso rol de argumentos. Eu não me atreveria a dizer que todas as mulheres são promíscuas, pois não existem evidências que coloquem uma demarcação do que seria promiscuidade além do próprio casamento. E se eu considero o casamento uma instituição imoral e fraudulenta, logo, não posso jamais fazer tal afirmação, mas eu posso afirmar categoricamente que todas elas irão utilizar da sua sexualidade para manipular o homem a seu bel prazer, pois aqui eu tenho evidências biológicas, psicológicas, socioculturais e históricas. E isso não se estende apenas na relação 1 a 1. Isso se espalha por todas as esferas sociais e públicas, se utilizando das instituições e espaços para conseguirem o seu intento. Agora, aqui eu vou tirar o curativo e deixar ferida exposta mesmo. Esse argumento normalmente vem de mulheres tradicionalistas, feministas moderadas ou a pior espécie desse meio, o cavaleiro branco. Elas não entendem que a generalização é feita com base nas relações das mulheres com o Estado e como elas estão utilizando o próprio Estado como ferramenta para se beneficiarem em detrimento dos homens. Isso é o que eu faço e continuarei fazendo, analisar as mulheres coletivamente. Seria errado eu pegar uma Suzanne Richthofen e aplicar o comportamento dela para todas as mulheres. Isso sim seria uma generalização burra. Da mesma forma, seria errado pegar uma Esther Vilar e aplicá-la como exemplo de todas as mulheres, mesmo tendo sido a Esther Vilar que tenha me dado a primeira dose de Red Pill e eu dever a minha libertação a ela. Agora, analisar os padrões coletivos, sim, é assim que se faz. Bem-vindas ao mundo das estatísticas. Se não fossem as generalizações, nem mesmo a meteorologia conseguiria prever o tempo. Ainda que cisnes negros ocorram em suas análises, isso não muda o comportamento das mesmas. A quantidade de mulheres que não possuem um comportamento parasitário do Estado é ínfima. E isso não muda nada. No final, é o homem quem assina o cheque para pagar as contas de tanto dinheiro de impostos destinados a elas. Há 9 anos atrás, o Barbar já nos alertava desse tipo de comportamento. O feminismo se tornaria tão insuportável que, espertamente, as mulheres começariam a dissimular um comportamento fingindo que o feminismo nunca existiu e tentariam colocar a culpa do feminismo nos homens. Elas diriam: parem de reclamar, nem todas são assim. Os homens só precisam escolher as mulheres certas. Daí, quando o homem é de forma perversa, acusado falsamente de abuso sexual, algumas terão coragem de dizer: se escolherem as mulheres certas, não passarão por isso. Mas tente convencê-las de pedirem a revogação das leis anti-estupro para você ver o que vai acontecer. O fato é que a maioria dos homens não são assim. A maioria esmagadora jamais teria capacidade de ferir uma mulher, ou estuprar uma mulher, ou abusar de uma mulher. Mesmo com todos os exagerados números estatísticos que as feministas costumam gritar aos 4 ventos e que nem batem com as informações oficiais, nem mesmo com esses números fazem dos homens a maioria.
Mas as mulheres ainda querem leis para protegê-las até um grau que as permita a inquestionável aplicação da falsa acusação. Mas somos nós os acusados de generalizar. As leis generalizam, mesmo quando não há maioria de casos que a justifiquem, e elas aplaudem. Feminicídio é outra coisa. A cada uma mulher morta no Brasil, 9 homens são mortos. Mas quem tem a real maioria de mortes, não há agravantes. Porém, a minoria tem. Nesse caso, então, pode generalizar ao ponto de justificar um privilégio, não é mesmo? A maioria delas é quem pede o divórcio e depois continuam a roubar os ativos financeiros que não mais as pertencem através do Estado. A hipocrisia é tamanha que elas generalizam quando lhes convém, mas quando a generalização é para criticá-las, aí não pode. A maioria das mulheres apoiam leis previdenciárias que as beneficiem, mesmo que a maioria dos impostos quem paga são os homens. A maioria apoiam assistencialismos para mães solteiras que engravidam de propósito, mesmo sabendo que não podem pagar os custos de um filho, mas fazem sabendo que o dinheiro desse benefício virá de nós, homens. A maioria irá aprovar esse tipo de coisa. Vão alegar dupla jornada, tripla jornada, como diria o Raccoon. A criptonita da mulher é a responsabilidade. Todos os direitos e recursos para elas, sem deveres, porque elas casaram com o Estado. Então, em vez de vir aqui no meu canal dizer que nem todas são assim, se de fato você não é assim e se declara antifeminista, quais privilégios feministas você está disposta a renunciar? Quais responsabilidades você está disposta a assumir? Mas não diga isso pra mim, eu não tenho o menor interesse de saber. Diga às outras mulheres. Tente convencê-las a mudarem o seu comportamento e a lutarem de fato contra leis feministas e não por algum favorecimento pró-homem. Leis que favoreçam o homem nunca vão passar. Na verdade, eu não tenho nem interesse em ter leis que me favoreçam alguma coisa. Eu não demando privilégio algum. Enquanto eu não ver mulheres que se dizem antifeministas em seus canais dizendo quais privilégios femininos elas discordam e lutam para derrubar, os homens que cada vez mais estão despertando vão continuar colocando tudo no mesmo saco, com talvez 2 ou 3 ou 4 laranjas que prestam de uma laranjeira inteira. Agora, pessoalmente, para mim, até segunda ordem, 100% das mulheres são feministas. 100% das mulheres são feministas em algum nível. Por hoje é isso e eu vejo vocês na próxima, forasteiros.